Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso podcast Conexão Mulheres, essa porta aberta do Conexão Empreendedora, trazendo conteúdo de qualidade, significativo para você, mulher. E eu até hoje fiz um vídeo, publiquei no Instagram, agradecendo também aos nossos homens, né? Os parceiros que estão aí, os filhos, amigos, que também têm nos prestigiado nesse tempo. Vocês são muito bem-vindos. E nós estamos hoje aqui com uma convidada mais que especial para falar sobre a importância da arquitetura no nosso dia a dia, com assuntos assim que são muito relevantes. Então fique conosco do início ao fim. E eu quero apresentar para vocês então a Renata. Tudo bem, Rê? Olá, Melissa, tudo bem? Quero agradecer pela oportunidade. Acho que vai ser pouco tempo para muita coisa que a gente já É conversou, né? verdade. E tô super feliz pelo convite. Ai, que bacana, Rê. E a Renata, gente, eu quero falar para vocês que ela é formada em arquitetura e urbanismo. O nome dela, né, a gente fala Renata Borges, mas é a senhora Pacheco, é isso? Isso mesmo. Casada com o Ítalo, esposa do Ítalo. E eu queria até falar também, ela falou, Melissa, não fala, mas eu vou Ela ter vai que falar, falar. Vou. gente. Ela vai falar. Eu vou falar, porque o nome da Rê é Renata Glaziele Borges Pacheco. Ninguém vai mais errar. E quem me chamar de Glá vai apanhar. Gente, vai, fala o comentário Eu sobre o acabei de nome. perguntar, porque a Rê, ela é a filha mais velha, né, da Aham. Cleide, do Carlos Borges, e até falei assim, ai, todo mundo tem nome composto, né? E Renata Glaziele. Pois é, começamos, gente, com essa. Glaziele, todo mundo pergunta: ah, mas registrou errado, mas é Glá mesmo? Ou às vezes eu tava contando de algumas vezes que a gente chegou em algum condomínio, algum lugar que pede nome, tem que falar Renata Glaziele Borges, porque as pessoas acham que eu estou falando errado, mas é isso mesmo, gente, é Glaziele, segundo a minha mãe. Foi porque ela achou diferente, ela gostou e registrou assim, E eu amei, Glaziele. achei que super combina. Agora eu fiquei sabendo que você conhece uma outra pessoa com esse Conheço, nome. conheço. Gostei, gente. Então não sou a única. Não. E a Rê também, né? Além de toda a experiência que ela tem relacionada à arquitetura, ela também é empresária, né, Rê? Sim, eu tenho uma loja online, né? Trabalho de forma física também, com peças em pedras naturais. Então tem as peças para decoração, mesa posta, tem diversos objetos diferentes. E é muito legal, é muito peculiar e muito exclusivo, né? A gente comenta muito isso, que a pedra é algo natural. Então ela é única. E eu sou apaixonada. É a Boclá, o nome da empresa. E é meu xodó, assim. Eu amo o trabalho que a Boclá desenvolve. Então, e depois a gente também vai divulgar e quem sabe a gente não vai ter um outro momento, um outro Aham. podcast para falar, né, só sobre a Boclá. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre a importância da arquitetura nas nossas vidas. Eu tive uma experiência, né, com uma construção, mas a gente já começa falando sobre isso, Rê. Quais são os maiores desafios em exercer a sua profissão? Porque tem meio que um estigma assim, né? De que é caro, que é inacessível. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que precisa ser desmistificado essa questão da profissão, né? A gente às vezes tem um olhar assim, por exemplo, eu vou contratar um arquiteto, eu preciso contratar um arquiteto porque tem que aprovar na prefeitura. Ah, porque eu preciso no projetinho, falar o projeto, gente, falar projetinho para o arquiteto é, Dói no coração. aham, dói. Então, assim, Então, algumas pessoas acham, né, assim, não entende toda a importância. Eu acho bem relevante a gente conversar sobre isso, né? Então, não é só o projeto, não é só um desenho, só uma especificação ali, que cor que é, do que é. Na verdade, quando a gente vai contratar um arquiteto, quando a gente vai fazer esse trabalho, eu acho que, assim, é muito importante você pensar que aquela pessoa, ela vai estar fazendo algo que é o seu sonho. Concorda? Quando você vai construir, quando você vai abrir um negócio, uma loja, uma clínica, é um sonho que você vai realizar. Então, Uhum. essa pessoa, ela tá dando a vida
para isso, né? A vida para o local, a atmosfera, o sentimento, a sensação, enfim, qualquer emoção ou nome que a gente possa colocar nisso, né? A energia, enfim. Então, nós somos responsáveis por muita coisa técnica que a gente precisa saber, né? Mas também por trazer toda essa emoção, toda a vibe do espaço, né? Hoje em dia, a gente, principalmente para comércio, a gente consegue trabalhar bastante um assunto que a gente ainda vai conversar, né? Sobre a psicoarquitetura, sobre neuroarquitetura. Então, assim, é um trabalho muito significante, né? Ela tem uma importância. Então, você tem que se conectar com aquela pessoa que está fazendo ali sua casa. Você vai fazer o quarto do seu filho, o quarto do bebê, vai fazer sua área gourmet, que é um espaço onde você vai conviver com a sua família. Então, é muito mais do que um desenho meramente técnico para você mandar para uma produção, né? Entendi. Então, é algo que tem um significado. E eu acho que assim, um dos maiores desafios é passar essa mensagem, né? É as pessoas entender que o profissional, o arquiteto, ele vai muito além, né? A sua área de conhecimento, de estudo, vai muito além do que aquilo o qual as pessoas às vezes se resumem, que é um projeto, certo? Então, acho que esse é um dos maiores desafios, assim, a gente conseguir passar essa mensagem mesmo, sabe? Deixar isso Legal. mais claro. E o trabalho do arquiteto, ele não precisa ser necessariamente uma obra inteira. Se eu quiser hoje contratar a sua empresa, né, para fazer um espaço na minha casa, pode ser também? Pode, com certeza. Lá no escritório, então, sou arquiteta, eu tenho uma sócia, Gabriela Milan. Nós temos a Bome Arquitetura e Interiores. A gente trabalha muito com projetos de interiores, fazemos bastante reforma e também bastante ambientes únicos. Então, por exemplo, você quer fazer um quarto de bebê, a gente vai lá e faz somente o quarto do bebê. Nossa, tem uma super amiga que tá Sim. grávida agora, acho que ela, né? Gente, chama a gente, nós temos bastante experiência nesse assunto. Nós entregamos um quarto há pouco tempo, que foi assim, foi muito emocionante, foi um sonho. Então, também tem esse serviço da consultoria, onde a gente vai trabalhar de forma mais pontual. Tá? Então, isso se aplica a vários ambientes, tanto residencial quanto comercial. Nem sempre dá para fazer a consultoria, mas é algo bem pontual que a gente consegue solucionar algumas coisas, assim. Então, às vezes a pessoa tem medo de acha assim que tudo é, nossa, eu vou contratar o arquiteto, é muito caro. Mas assim, gente, acontece muito do seguinte, nós somos muito sinceras, então às vezes você acha que você vai gastar muito contratando um arquiteto, mas na verdade, a gente vai auxiliar você a fazer boas escolhas, né? Porque a gente sempre orienta assim, olha, vale a pena investir nisso, por exemplo, agora, e a gente economiza nisso. Isso aqui você pode comprar depois, ou tem essa opção que vai dar o mesmo efeito e vai ser um pouco mais em conta. Então a gente consegue, porque como a gente conhece bastante material, bastante profissional, conhece diversas marcas, a gente consegue às vezes ter esse comparativo, né? E muitas vezes sozinha, às vezes você vai acabar até gastando mais, comprando, colocando várias coisas, e no fim, ainda não vai dar o resultado satisfatório que você queria. O barato sai caro, né? Exatamente. E a experiência que eu tive, né, eu me vi nesse lugar. Porque quando você vai fazer algo, você não tem essa visão do todo, né? E o profissional não, ele sabe exatamente, de acordo com o que ele avalia, né, de você, trazer o que é necessário para preencher aquele ambiente, dando vida mesmo, como você colocou, de uma forma que você vai otimizar até os custos, né? Sim, com certeza. E é super possível, né? A gente nem sempre precisa fazer tudo do zero, a gente consegue reaproveitar. E com o projeto em mãos, você consegue se organizar também. Então, algumas etapas, elas têm que ser feitas juntas, né? Não tem como a gente, às vezes, separar. Então, você vai mexer na iluminação, você vai precisar de um reparo no gesso e pintura, vai ter que ser junto. Mas, olha, tem essa marcenaria planejada, a gente deixa os pontos preparados e isso aqui eu faço daqui a alguns meses, eu faço em outro momento. E tá tudo bem, sabe? O importante, eu acredito assim, que é você entender bem o que você quer
para você fazer as escolhas assertivas e a gente orienta nesse ponto. Então, o arquiteto, ele não é só a pessoa que vai fazer um desenho, é a pessoa que vai interpretar o seu contexto, que vai entender a sua real necessidade. É até engraçado, assim, principalmente quando a gente fala de estilo, né? Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, ai, eu quero um ambiente minimalista. Na nossa cabeça, arquiteto, a gente sabe que o minimalismo é um conceito, que é um estilo de vida. Então, é um conceito bem nada, vamos dizer assim. É as coisas extremamente necessárias só. E aí, mas na verdade, o minimalismo para aquela pessoa não é isso que a gente conhece como minimalismo. É o quê? É um ambiente que as cores são mais claras, então assim, tem informações, tem coisas, mas ele não é exatamente um ambiente minimalista. E assim segue com outros estilos. Que Então, bacana. Então, assim, tem as informações, mas não é o ambiente em si. Então, É. até nesses. a gente tem que entender, a gente tem que a gente tem que ser muito psicóloga. A gente tem que entender as entrelinhas. Então, às vezes a pessoa fala, eu pensei em colocar um Bosserri. Mas por que a Que pessoa... é isso? É aquelas molduras na parede que é meio clássica. Mas sabe o que é? Olha só como que, assim, o negócio vai longe, né? Eu hoje já estava conversando com a minha sócia sobre isso. Eu falei assim, Gabi, às vezes, de fato, a pessoa nem super gosta do Bosserri, mas em algum momento ela foi ou em uma loja ou na casa de alguém e ela achou aquilo passou algum sentimento para ela. Nossa, que lindo, que chique, sofisticado. Então, para ela, quando ela pensa em sofisticado, chique, bonito, ela vai lembrar desse elemento que ela viu. Isso pode acontecer com, uma luz amarela, um quadro, ou sofá orgânico. Aqui, em algum momento, despertou um sentimento nela que o que ela quer é aquele sentimento, não é exatamente aquele elemento. Então, é muito legal, porque isso assim, como que a gente entende isso? É a gente conhecendo a pessoa. Então, a gente conversando com essa pessoa, ela vai contar essa experiência. E claro, muitas vezes é somente o Bosserri mesmo, mas outras vezes através de uma pequena fala que a pessoa tem, né? Eu gosto de ambiente aconchegante, né? Então a gente já imagina várias situações quando a pessoa fala um ambiente aconchegante, né? Então a gente tem que entender o que tá por trás do que a pessoa tá falando, Entendi. assim. E tem assim vou falar bem, um prazo de validade, por exemplo, construí minha casa e olha que bacana, né? Mas qual que é o tempo, mais ou menos, assim, para eu fazer uma mudança ou fazer uma readequação? Ou não, vocês têm experiências de clientes que em pouco tempo já quer mudar tudo? Como que funciona mais ou menos isso? Ai, Melissa, depende muito das pessoas, tá? Isso é uma coisa bem particular, assim, de personalidade. Entendi. Então, tem pessoas, vamos supor, eu tava, como eu falei, das aulas que eu tinha assistido, então, tem pessoas que têm a tendência de sempre querer alterar alguma coisa. Então, mesmo que talvez ela esteja satisfeita, ela vai procurar alguma coisa para ela poder alterar, né? E isso, eu acredito que é muito, primeiro, você ser assertiva da sua primeira escolha, vamos supor, quando você vai comprar uma coisa muito importante na sua vida, uma coisa que custa caro, você vai escolher tudo rápido em um dia? Com certeza não. Você não vai avaliar? Você não vai pensar, beleza, tudo bem, mas eu me imagino, né? Essa cozinha é linda, eu queria uma cozinha preta. Você vai lá pedir para arquiteto uma cozinha preta. Tá, vamos pensar nas situações. Você todos os dias, porque você chegar num hotel ou você chegar num espaço gourmet de um prédio, sei lá, por exemplo, que você viu essa cozinha preta e você amou. Mas você teve uma experiência momentânea ali. Você chegou ali, você se alimentou ali, não foi você que cozinhou, não foi você que limpou, né? Então, você pensar que todos os dias, se tentar se imaginar no ambiente, todos os dias você é ali naquele ambiente, olhando para aquilo, você vai ficar bem, ou talvez aquilo assim é bonito porque tem coisas igual roupa, igual, sei lá, né? Coisas que são bonitas na foto. Que você olhou, foi uma vez, é bonito na hora. Mas você pensar no dia a dia, você consumindo, você estando ali todos os dias, aquilo vai te agradar? Então, isso o arquiteto tem um papel nisso de fazer você entender isso, te ajudar, tipo, a olhar por esse lado, né? E assim, então é uma coisa um pouco pessoal de, às vezes, você querer tomar uma decisão muito rápida, querer o projeto tudo super rápido. Nossa, é lindo, maravilhoso, é esse mesmo. E também algumas pessoas realmente enjoam. Por exemplo, algumas coisas, sim, vamos supor. Eu enjoo, eu já tive logo com cor.
não adianta, porque eu vou enjoar. Então, eu gosto de muitas coisas diferentes. A gente lida com vários tipos de projetos e fala, meu Deus, como pra fazer minha casa, não sei. Tem muitas coisas que eu tenho certeza que eu quero, outras que eu não quero, mas existe muitas possibilidades, né? Então, acredito que uma conversa bem esclarecedora vai te prevenir de você se arrepender, né? E o arquiteto tem esse papel de orientar. Falar assim, olha, isso aqui é muito bonito, mas não funciona. Porque nem sempre é só de gosto, sabe? Vamos supor, igual você tá me perguntando. Ah, a gente vai querer trocar isso. Às vezes você vai querer trocar porque você quis uma bancada em porcelanato, porque na hora era um pouco, sei lá, mais em conta, ou você gostou, ou você viu em algum lugar e Uhum. você amou, mas aquilo lá começou a lascar, começou a dar um problema, você vai querer trocar por conta da funcionalidade, né? Então, às vezes a gente, assim, tem coisas, materiais que a gente já passa essa informação, que isso aqui não vai funcionar, isso aqui não tem uma durabilidade muito boa, você vai talvez economizar agora, mas tipo, em 3 anos você vai precisar Então, dentro do trocar. gosto do cliente, né, da pessoa que está contratando, vocês dão as opções e o papel Uhum. do arquiteto também é esse de conscientizar, tipo, olha, isso é lindo, eu também sou apaixonada. Igual, agora eu não sei porque eu lembrei, acho que tem um hotel em São Paulo, tem uma piscina vermelha, não é? Ai, tem. Esqueci Bem o nome do famoso, não hotel, é super isso? famoso. Que Aham, tem imagina, mas maravilhoso. todos os dias você olhar para uma piscina vermelha, No gente. hotel é super legal. Adoro, mas nossa, eu não conheço esse hotel pessoalmente, a gente já estudou esse hotel, é muito bacana, é bem famoso mesmo, Sim. então é muito legal. Mas assim, você imagina todos os dias você ter uma piscina vermelha. Ah, assim, gente, eu acho que existe pessoa pra isso, né? É uma pessoa que Uhum. gosta muito dessa Igual da cor. cozinha preta, né? Exato. Hum. Mas tem essa. Então, digamos que o vermelho tem toda uma história com essa pessoa. Tem pessoas que amam a cor vermelha, dando um exemplo da cor vermelha, mas pode ser outra cor. Talvez para ela faça sentido, né? Eu particularmente iria enjoar, acho muito lindo, mas eu prefiro outra cor, né? Uhum. Então, isso pode acontecer sim. Então, o papel do arquiteto mesmo é ser essa ponte, né, entre aquilo que eu quero, aquilo que é funcional, aquilo que tem uma durabilidade, né, e que vai agregar dentro da minha necessidade também, né, porque também tem Aham. isso. É, a necessidade e a funcionalidade a gente acha é muito importante, né? Por exemplo, e é até legal que eu achei que isso mudou muito na minha forma de projetar. A Gabi tira sarro, Gabriela. Ela fala assim: ah, agora você vai projetar as coisas, você fica pensando, nossa, mas como eu vou limpar isso aqui? E porque depois que eu casei, então, né, tenho minha casa, tenho a minha rotina, a forma de pensar, principalmente na área ali na área, que assim, de serviço, né, cozinha, lavanderia, muda muito. Porque é a nossa rotina, a gente sabe como funciona, como a gente quer fazer. Então, assim, gente, nem tudo que é super bonito, né? Às vezes a pessoa vê foto, vai na casa cor, vários lugares, é conceitual. É igual um desfile de moda, é conceitual, não que vai ser exatamente aquilo. A Entendi. gente aplica essa tendência, os conceitos, né? Mas a gente preza muito pelo que funciona. E tem coisas que nem sempre o mais caro também é o melhor, é o que funciona. Então, a gente consegue passar essas informações. Isso tudo é adquirido com a experiência que a gente tem ao longo do tempo, né? Que legal. E você falou, né, do quarto de bebê também, ouvir mães e fazer uma brinquedoteca, né? Ouvir as crianças. Então tem toda essa questão também daquilo que é funcional, né? Olha como a gente amadurece em tudo, né? Aham. E até assim, antes do podcast, nossa, mas a Rê, né? Não, a Rê tem muita experiência já. É nova, mas quantas vivências? Eu até esqueci de falar. A Rê, ela foi até, teve uma experiência assim, né, maior relacionada à nossa cidade aqui, né, Rê? Então, assim, Aham. da construção de projetos, né, que vão. É muito amplo a área de atuação de um arquiteto. Sim, gente, eu sou apaixonada, sou suspeita porque eu sou apaixonada pela arquitetura, embora é uma profissão muito desafiadora em vários aspectos, né? Como eu tô te falando aqui, eu falei um pouquinho e assim, pra você ver, a gente tem
são muitas disciplinas, então é muito dinâmica, é muita coisa que a gente tem que A gente não tem noção de tem tudo que saber ao isso. mesmo tempo, né. Mas esse período que eu trabalhei, né, no meio público foi muito legal, porque eu conheci um outro lado que eu acho que foi uma grande oportunidade. Por exemplo, essa parte, né, eu tive a oportunidade de exercer um pouquinho o gostinho ali do urbanismo, que é algo que a gente estuda, mas é bem difícil de você aplicar, né, então porque é algo do macro, então realmente você vai aplicar isso se você tem uma empresa que trabalha com, por exemplo, loteamento, algo do tipo, ou no meio público. Então foi muito legal, porque muita coisa, assim, quando a gente fala da arquitetura como impactar a vida humana, né? O Hum. quanto ela influencia a nossa vida, a nossa rotina. Quando a gente fala arquitetura, às vezes a gente pensa nisso aqui, esse ambiente construído. Mas, na verdade, você sai daqui, você chega na rua, é arquitetura. Você vai na escola, é arquitetura. Você chega na sua casa, é arquitetura. Você está na cidade, na praça, na rua, é arquitetura. Você sai do macro para o micro, mas você está inserido num ambiente que é arquitetura. Tem uma frase que eu gosto muito, que estava no meu TCC, gente, né, que a gente estava falando sobre isso. Ela fala mais ou menos assim, é de um arquiteto italiano. Fala assim, que a gente pode desligar o rádio, a TV, não ler um livro, não assistir, não gostar de música, teatro, mas a gente não pode ignorar a arquitetura, porque ela está ali, ela é presente. Uau, que bacana. Aham, é muito legal. Então, assim, a gente às vezes trata como uma coisa, não sei se supérflua, falando Uhum, assim, mas como um pouco banal, né? uhum. Ai, eu vou fazer o projeto da minha casa, então vamos ver lá. Às vezes você vai muito pelo preço, por exemplo, Aham. e você não pensa que, na verdade, isso influencia totalmente a nossa vida, a nossa rotina, nosso bem-estar, a saúde, né? Então, desde o macro, né, por exemplo, enquanto cidade, as cidades elas precisam promover o bem-estar público, né? É uma obrigação, assim, a gente precisa ter ambientes. Agora inaugurou o parque municipal lá. Então, é um ambiente o quê? Que vai gerar movimento, conexão. Então, é muito importante ter esses espaços públicos assim. E assim a gente também vai aplicar essas questões da nossa casa, no ambiente interno. Né? Então, é muito interessante. Foi um super aprendizado, assim. Uau! E já que a gente tá nessa questão, então o que que mais te motiva e te inspira, né? Na sua fala a gente percebe o quanto você é apaixonada. E então, assim, se fosse para você nominar, o que que te motiva e o que que te inspira? Olha, eu acho que você poder de alguma forma fazer a diferença na vida das pessoas, né? Impactar de uma forma positiva e bem-estar mesmo, né? Eu estou falando muito, né? Pode contar essas experiências, Com assim, você vai certeza. perguntando, a gente vai lembrando de algumas histórias, né? Tem uma cliente, isso faz alguns anos, e eu fiz na época eu trabalhava sozinha ainda, eu fiz uma área gourmet pra ela, assim, no fundo da casa dela. E aí foi um projeto que a gente resolveu colocar na revista. Então, no dia que foi lá tirar foto, a gente tirando foto, eu, ai, nem sei o que eu vou escrever. Porque sempre a gente escreve, todo mundo escreve a mesma coisa, ai, conceitos e tal coisa. Rarã. E aí ela tava contando, ela falou assim: nossa, Renata, você sabe que depois que a gente fez aqui, mudou muito o nosso relacionamento. Ela é casada e ainda não tinha filhos. E aí ela falou assim: "Nossa, mudou muito". Ela falou exatamente assim: "Mudou muito o nosso relacionamento, porque agora tudo a gente quer fazer junto e a gente quer fazer aqui. A gente quer ficar o tempo todo nesse ambiente". E eu achei muito fantástico isso. Eu acho que foi assim, olha, tipo, um pouquinho antes da pandemia, então 2000 e final de 2019, começo de 2020 ali, acredito que foi mais ou menos por aí. Então, isso aí eu falei: "Nossa, é isso que eu vou escrever sobre isso?". Então, às vezes a gente acha que isso de, aplicar esses conceitos, transformar, impactar a vida de alguém tem que ser uma coisa super grandiosa. E não, às vezes com o seu trabalho aqui hoje no seu podcast, você me fez refletir todo o propósito do meu trabalho, né. Então, às vezes na sua profissão, com uma fala sua, né, você já muda totalmente. E agora você falando, eu também fiz toda uma
um passeio aqui pela memória de quando nós estávamos construindo. E é tão legal porque eu e o meu esposo, né, a gente tinha vários amigos também na mesma época, que também, e eles reclamavam muito das coisas que tinham acontecido e de que, poderia ter feito uma coisa diferente e tal. E nós não. A gente olha para tudo feito hoje, a gente fala assim, nossa, né, a gente foi tão feliz porque a gente gosta muito do resultado. Então, mas a gente investiu mesmo o tempo, a gente observou, a gente valorizou esse momento da escolha e de ter alguém nos acompanhando. Então, coisas que jamais eu teria pensado e que hoje eu olho e falo assim, olha que bacana, né? Foi uma indicação, foi uma sugestão e que a gente, dentro das nossas possibilidades, acatou. Então, a gente olha hoje e a gente ainda se sente muito bem, muito feliz com as escolhas que a gente fez. Então, isso é muito legal. A gente não faria nada diferente, entendeu? Ai, eu acho que essa é a melhor sensação, gente, porque a gente entende, assim, também, a gente sabe que o cliente tá ali, às vezes foi uma vida de trabalho, né, que ele guardou esse dinheiro pra fazer uma casa ou, enfim, realizar um sonho. Sim. E aí, você não ter uma orientação legal, você, né, enfim, depois de tudo pronto, você se arrepender e falar, nossa, por que que eu fui colocar isso? Por que que eu fiz isso? Então, é um sentimento bem ruim, né? E assim, é também outra coisa que a gente fala, né? Assim, por muitas vezes é um período estressante. Por quê? Quando você lida com terceiros, você tá lidando com outros serviços de outras pessoas, com um monte de gente ao mesmo tempo, com dinheiro, que não é uma coisa muito fácil, né? É ali, você tá vendo dinheiro indo, e aí, meu Deus, quando vai ficar pronto? Então, é um período estressante. Então, quando você vê tudo pronto, assim, é muito satisfatório, né? Ainda mais quando dá tudo certo, quando, enfim, são escolhas que você fez de forma bem consciente e que você não se arrepende, né? Que bacana. E é o que você falou, né? Dependendo das pessoas, da relação que tem, acaba até criando uma amizade aí. Aham. E sobre essa amizade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua sócia agora, porque a gente sabe também que uma sociedade, ela é um desafio, né? E aí acontece tipo, nossa, né? Você mostrou isso para cliente, não, vamos mostrar tal coisa, e vocês não chegarem no conceito. Como que se dá essa relação, Rê? Então, a minha história com a Gabi é muito legal, né? A Gabi, ela estudou com o meu irmão mais novo, a gente tem uma diferença de idade, né? E ela foi minha estagiária, gente. Pra quem não sabe, acho que muita gente sabe, mas a Gabi foi minha estagiária. Foi o primeiro estágio dela. Então a gente se conhece há bastante tempo. E depois disso a gente teve, assim, né, muitas mudanças na vida. Eu trabalhei, tive uma outra sociedade, eu trabalhei na área pública. E quando eu saí, foi logo quando a Gabi tinha se formado. E aí veio o período que eu fui me casar, então eu tava um pouco ali em off da arquitetura. Passando o casamento, a gente começou a conversar sobre trabalhar junto, porque era algo que a gente já tinha falado anteriormente. Aham. A gente tinha nossos receios, lógico, né? A gente sente medo, até porque a gente tem uma amizade, a gente não queria, assim, nossa, não, pra não estragar isso, Quer né? preservar a amizade. Isso. Mas olha, graças a Deus, eu tenho muita sorte, porque assim, a gente se dá muito bem. Óbvio que a gente tem nossas diferenças, a gente tem muita coisa, a Uhum. gente pensa parecido ou igual, mas tem nossas diferenças. Mas eu acho que o importante de tudo isso, uma coisa que eu admiro muito na Gabi é a questão principalmente de caráter. Ela é uma pessoa que tem um coração enorme, uma empatia, assim, e eu aprendo muito com ela. Nossa, ela assim. É incrível, sabe? E é muito gostoso a nossa rotina. Então a gente tem uma leveza no trabalho. E assim, uma coisa muito importante é a conversa. Então, hoje mesmo foi um dia que a gente sentou, conversou sobre algumas questões que a gente precisava alinhar, que a gente achou que, por exemplo, isso aqui, eu pensei dessa forma, você dessa, a gente às vezes discorda. É normal, né? Sim. Mas a boa relação se mantém, com certeza. Acima de tudo, respeito, compreensão. E é isso, a gente se admira. Eu acho que foi uma união ali que deu muito Que certo. bacana. A Aham. gente está falando sobre arquitetura, mas como é importante, né, trazer esses exemplos de vida também, de que é possível, né? Você estar com o outro, vibrar junto e construir uma relação
de trabalho e de amizade. Sim, assim, na verdade, eu até prefiro ter uma sócia do que trabalhar sozinha, porque você divide, assim, muitas coisas, né? Às vezes a gente tá lá projetando e a gente tem uma dúvida, ou fica pensando, nossa, será que isso é legal? O que que você acha disso? Olha isso aqui novo. Ou o fato de você poder dividir tarefas um dia que você não precisa resolver muita coisa num dia só. A Aham. gente se divide, a maioria das coisas a gente faz junto, os atendimentos, né? Levantamento, a gente precisa fazer. Então a gente procura fazer juntas, mas tem momentos que a gente precisa dividir essas tarefas, uma foca mais em uma cliente, outra foca em outra. Tem algumas tarefas que só ela faz ou que eu faço mais, mas no geral, o projeto é algo que passa por nós duas, então as duas sempre tá alinhadas e por dentro do que tá acontecendo. Uau, muito bacana. E sobre fins e novos começos, né? Difícil. Quais aprendizados você percebe? Porque nessa relação com a sócia a gente já percebe muita maturidade, né, Rê? E você poderia falar sobre esses fins e novos começos que a maturidade trouxe na sua vida e na profissão? O que que você poderia falar? Bom, eu acho que tem duas formas da gente ver isso, né? Tem um lado que não é tão legal, mas é real, né? Eu acho que você parar, voltar, isso não traz uma linearidade, que daí não tem uma constância. E o nosso trabalho, a nossa carreira enquanto arquiteto é muito importante isso, essa constância e essa linearidade, né? As pessoas valorizam muito, como posso dizer, tipo, credibilidade. Então, nossa, faz Uhum. tanto tempo que ela está trabalhando No dessa forma. mercado, aham. Isso. Né? E até porque também é muito ruim, as coisas mudam muito, então quando a gente fica um tempo parado e volta, você fica meio perdida, né? Então esse é um lado que não é tão confortável, mas eu acho que tudo na vida a gente tem que trazer como aprendizado. E o que eu trouxe de aprendizado com tudo isso foi realmente, vamos supor, né, na época da prefeitura, foi ter a oportunidade de ter visto de perto, conhecido muita gente e eu tive, assim, um crescimento pessoal mesmo, sabe? De Uhum. lidar com pressão, com outras pessoas, com expectativa que é muito gigante, muito maior do que o projeto micro ali de arquitetura e interiores. Então, eu acho que isso de fins e novos começos é a gente, primeiro, assim, entender que eu acho que tem coisas que acontecem na nossa vida para preparar para outras situações, né? Eu acho que eu aprendi muita coisa que hoje eu posso fazer diferente. E a oportunidade mesmo foi muito interessante porque eu consegui ter uma visão de diversas áreas assim dentro do meu trabalho. Acho, não sei se E a gente fala. seria isso, né? Com certeza. E a gente fala muito aqui, né, que esse podcast ele nasceu no coração do Senhor, então tudo que a gente faz aqui é para glorificar o nome dele. E eu lembro de uma das nossas conversas, você ter deixado assim bem explícito, né, que na pandemia foi um tempo que o Senhor te abençoou muito, que você cresceu, que você fez bastante projetos, né? Então, assim, Uhum. da gente respeitar mesmo os nossos processos, entender que fim não é o fim e que começo pode. Como diz, tem uma música que fala isso, que todo, como que é, começo vem de um fim de novo começo, né? Aham. Então, faz parte da vida, né? Eu acho que aí você escolhe ou ficar se lamentando por aquilo, ou tá tudo bem, o que que eu vou fazer agora, né? E sempre, assim, acho que fazer o melhor. Isso é uma coisa que a gente conversa, eu e a Gabi. A gente tem que fazer, hoje a gente não pode fazer uma mega produção de foto no ambiente, vamos fazer da forma que a gente consegue. Não o fato, não assim, de qualquer jeito, não é isso. Uhum. Mas a gente tem que fazer o melhor que a gente, o melhor que a gente tem hoje com o que a gente tem, Uau. né? Eu acho que isso, assim, senão a gente fica esperando sempre o momento certo, a gente ter isso, fazer aquilo, a gente estar. E aí eu acho que a energia, o movimento gera vida, né? E é isso. E a gente vai vivendo o real, né? E com o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, e sempre sabendo que Deus, ele tá ali, né? Suprindo tudo aquilo que a gente precisa e que a gente não perca de vista nenhuma dessas belezas que ele nos proporciona. E aí, olha, se você também quer fazer mais alguma pergunta para nós,
Eu vou seguindo aqui com o roteiro que a gente fez. Eu tô amando, viu, Rê, o nosso papo. Tá sendo muito esclarecedor para mim. Espero que para vocês também estejam. Eu achei assim muito bacana também uma coisa que você compartilhou, que desde a graduação ainda você participou de um TCC e você teve uma experiência que foi um balizador para sua vida. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que também vai ampliar a visão das pessoas em relação, né, à própria arquitetura e o quanto ela nos influencia. Ah, é muito legal esse assunto, né? Eu sempre conto muito essa história. A questão do TCC foi assim, acho que um ano antes da gente chegar no momento de começar a fazer o TCC. Eu assisti o TCC, que era... Só abrir um parênteses aqui, né? O TCC é esse trabalho de conclusão de curso. Aham. E a Rê estava lá ainda e teve a oportunidade de, né? Não tinha feito o seu. Não, foi tipo, um ano anterior, um ano antes, assim. Eu tava, tipo, no 4º ano, o TCC a gente fazia no 5º ano de Aham. curso, né? Mas aí, todos os professores, todo final de ano, tinha as bancas, que era a apresentação dos TCCs. Algumas era aberta e outros alunos, quando era muito bom, eles eram selecionados para apresentar no teatro ali, né? Uhum. No anfiteatro. E teve uma aluna que, gente, foi incrível, assim. E a gente foi assistir o TCC dela, era um hospital infantil para crianças com câncer. Então, imagina, foi assim. Ai, como eu posso descrever? Ai, foi muito emocionante. Então, assim, ó, eu nunca imaginei que você iria ser emocionável no TCC de arquitetura. Ah, projeto, você vê aquela imagem do prédio. Da onde você pode ser. Como que você pode se emocionar, né? Ah, é bonito. Enfim, aí no vídeo, ela fez um vídeo que, assim, o ponto de vista, né, da câmera entrava nos quartos. E na hora que entrava nos quartos, ela mesclava com os vídeos reais das crianças no hospital. Gente, aquilo lá, todo mundo chorava. E eu fiquei muito assim, gente, o meu TCC, eu quero isso. Eu quero que tenha, não pelo fato, assim, ser comparativo, né? Mas por aquilo que aquele TCC causou. Então, nossa, como pode a arquitetura impactar tanto alguma coisa? Faz tanta diferença assim. Então, assim, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei das coisas que tenham sentido e não fazer por fazer. E foi muito engraçado, porque isso é uma construção, né, nesse período que eu tenho de contato com a arquitetura, de trabalho, que começou lá no TCC. Então, tudo foi se encaminhando para isso, né? E aí, eu assisti aquela apresentação e falei, nossa, eu gostaria muito que fosse assim, né? Então, quando eu fui escolher o tema, eu já queria um tema que tivesse uma certa relevância social. Eu queria um tema que pudesse, de alguma forma, ser benéfico para algumas Uhum. para as pessoas, né? De alguma forma. E eu queria conseguir aplicar isso, né? Pode continuar falando Claro. todos aqueles aspectos. Não sei se você vai entrar nesse assunto, vai perguntar ali. Então, aí que aconteceu? A gente, né, teve essa conversa, comentei algumas coisas do TCC, por isso a gente tá falando disso, que foi bem curioso. E aí, eu lembro que eu escolhi o tema, era uma comunidade terapêutica, que é aqui em Cianorte. A comunidade terapêutica, ela tem um objetivo muito legal, né, que é a recuperação de vidas de usuários de drogas. E assim, a comunidade, ela não é uma clínica, não tem procedimento, não tem um tratamento com remédios, vamos dizer assim, Uhum. com medicação, né? Mas ela tem uma base que era uma tríade, que era espiritual, trabalho e pessoal. Acho que era isso, não vou me Uhum. lembrar certinho. E então, assim, o serviço, o dia a dia, a rotina deles era algo que faria a diferença, que era o tratamento, certo? Mas, assim, em termos de legislação, de normativa, não tinha, assim, da onde me basear, não existia um padrão, né? Então, quando você pesquisava comunidade terapêutica, não existia um padrão, né? Igual você pesquisa uma escola. Tem padrões, tem legislação para isso. Então, foi a base de muita pesquisa, conversei com bastante gente. E assim, como era justamente o local, o convívio com essas pessoas que fazia a diferença e era parte do tratamento, vamos dizer assim, Aham. não sei se ainda é esse termo, se não é,
Mas eu falei assim, bom, então o ambiente que eles vivem é o que vai fazer a diferença, né? Então eu quero fazer uma arquitetura aonde tudo que eles, todo lugar que eles estejam, para onde eles olham, isso de alguma forma tipo, cause alguma reação boa, né? Então, a forma que eu escolhi, as cores, então, até dentro dos dormitórios, tudo tinha um significado. Então, para tudo, fui lá e consegui colocar um significado, eu tive um estudo para isso. E aí tinha muito aquela questão do jardim. Eu queria que tivesse hoje, né? A gente já tem nome das coisas. Naquela época a gente não tinha nem como pesquisar, tipo, biofilia. Quer dizer, biofilia existia, mas a gente nunca que eu sabia que era esse nome, Não nunca tinha ouvido falar. associava, né? Não, não era uma coisa conhecida, né? Tinha arquitetura sustentável, mas era mais em termos da edificação em si Uhum. mesmo, né? Mas não tinha isso do sensorial, sabe? Do emocional. E aí, eu queria fazer um jardim que tivesse, que trabalhasse, explorasse os 5 sentidos, né? E tá, mas eu não sabia como fazer isso, não sabia que isso tinha um nome. E aí, um dia, eu cheguei em casa, numa sexta-noite, liguei a TV e tava passando o Globo Repórter. E era, não lembro o tema, eu lembro exatamente de uma entrevista com uma mulher, uma norte-americana, que ela trabalhava no hospital, que era um hospital infantil que tratava de crianças com queimaduras. E eu lembro da fala dela, que foi assim: a gente não evoluiu no meio, não, a gente não evoluiu na cidade, no meio dos prédios, a gente evoluiu na natureza. Então, a natureza nos conecta e a natureza ajuda em todo, tipo, bem-estar, assim. Aham. E aí tinha algumas outras informações que ela falou. Gente, só que foi isso. Tipo, eu falei, e agora? Eu não vou lembrar, ela tá falando isso agora. E na hora que eu fui escutando aquilo, ela falou assim: então aqui na clínica tem um jardim sensorial. E eu fiquei, era isso que eu precisava, era isso que eu. Que é isso aí que vai ter no meu Essa era a projeto. chave. É. E aí, depois eu consegui essa entrevista, eu sei lá como eu fiz, eu entrei no site da Globo, baixei, eu consegui achar lá até a descrição dela, o nome da jornalista, porque assim, eu não tinha muita referência bibliográfica, né? Aham. Então assim, tá, eu quero fazer isso, mas a gente sabe que TCC, você entende muito isso? Você tem que ter referências, e de onde eu ia tirar da minha cabeça, né? Assim, a gente ouviu falar, a gente conversou, é legal, mas você tem que justificar tudo isso. E a entrevista é válida, né? Então, nossa, foi fantástico. Porque pelo menos assim, tá, tinha livros de paisagismo, tudo, mas eu queria essa fala. Que gerasse Uhum. essa conexão, né? Porque muitas vezes a gente gosta, mas a gente não sabe por que a gente gosta, né? Então, por que que a gente assim, se sente tão bem na natureza? Então, tem toda uma explicação para isso, né? E eu queria saber explicar, né? E queria aplicar isso, porque eu acho assim, bom, isso pode funcionar, isso pode ser é, aproveitado, né? E é tão bacana, né, Rê? Porque teve uma época que ninguém queria ter planta em casa. Não é isso? Aham. Ninguém queria. Era uma coisa mais de vó, né? Ai, vó que tem Sim! planta. E hoje não. Hoje você vê assim, né? Minha filha, adolescente, 18 anos, mas acabou de montar o apartamento, morando sozinha. E aí a prima perguntou: ai, o que que você precisa, né? Ah, eu quero uma planta. Não Não, acredito. tipo, É né? muito raro isso. Aham. E hoje não, hoje a gente. Eu me sinto bem em ter algumas coisas em casa. E é nesse sentido, né? Que entra esse conceito da biofilia. Como é que você poderia explicar isso para nós? Como que é para a arquitetura? Nossa, vamos lá. Dá pra fazer, juntar várias. Vamos Tentar. lá, resumir. Bom, biofilia, a própria palavra já diz muita coisa, né? Bio Aham, de vida, filia de amor. Então, é amor à vida. Essa palavra, esse termo, ele já é conhecido, né? Eu falei aquela hora, eu não sabia, realmente eu não sabia. Eu acho que é algo que hoje em dia é muito. Hoje, até porque a gente tem muito mais acesso à informação. Mas esse foi desenvolvido por um biólogo lá em 1864. Então, é uma coisa já que tem um tempo, que é o quê? Ele fala muito sobre o bem-estar relacionado à natureza. Então, aham. por exemplo, eu vou chegar na parte da planta, mas contar uma historinha antes. Bom, a gente sabe que a nossa evolução, né, o ser humano, existe há 200 mil anos, mais ou menos. Vamos, não sei como os dados certinho, mas vamos lá. Existe há muitos mil anos.
Ou seja, o nosso cérebro, do jeito que ele é hoje, o tamanho e formação, foi formado há muitos anos. E a evolução das cidades, do mundo como a gente conhece hoje, né? As cidades começou a surgir ali, colocar uns 6.000 anos atrás. Cidades, os aglomerados. A tecnologia, esse mundo que a gente conhece hoje, globalizado, internet, smartphone, é muito novo, é muito recente. Ou seja, há 200 anos isso, mais ou menos, né? Toda essa tecnologia começou a se desenvolver. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós somos naturalmente, assim, criados e moldados com a perspectiva e para se relacionar, para viver no meio natural. Não que a gente, hoje, a gente tem que ir lá morar na floresta igual antigamente. Mas entende que nós somos criados e moldados dessa forma, né? Então, o nosso cérebro não acompanha e não entende muita coisa. Vamos supor, a luz, né? A luz que tá aqui. Eu, conscientemente, entendo que essa é uma luz artificial. Mas o meu cérebro não sabe que isso é uma luz artificial. Ele não consegue diferir, tipo, o organismo fisiologicamente. Que eu tenho que desligar porque essa não é a luz do dia, né? Tem toda a relação com o nosso relógio biológico, o ciclo circadiano, que é por isso que tem o horário que o sol vai se pondo, é o horário que o seu organismo vai entendendo que ele vai se desligar, porque ele vai dormir. E aí tem todos aqueles estudos da tela do celular, de você ficar na televisão, tudo, essa luz, como essa luz. É da luz do ar, né? Que tem que pro hormônio do Isso. crescimento e tantas outras coisas. É, porque tudo vai influenciar na produção dos seus hormônios, né? Então, o nosso cérebro, entende o que eu tô querendo dizer assim? Aham. Fisiologicamente, a gente não tem essa. A gente tá perdendo, e a gente tá. Porque daí a gente começou a ser criado só no meio ali de construção, construção, construção. O ser humano Artificial, né? foi desenvolvendo, criando cidades e construção sem manter o princípio ali de conectar a natureza. Então, a biofilia não é somente colocar planta em casa, Uhum. né? Ela é um conjunto de estratégias, conjunto de pensamentos, assim, de bem-estar, que, por exemplo, tem você mimetizar a natureza, você pode mimetizar a natureza, você trazer texturas, trazer formatos, cores, coisas que remetem à natureza. E, por exemplo, isso pode ser, tem a pessoa que não gosta de planta natural. Aí a gente pode colocar um quadro que é inteiro de uma floresta, de uma folhagem, um quadro com desenho de mar, tem a textura. Hoje a gente tem um monte de textura que a gente consegue aplicar, que lembra areia, lembra. Então, a gente tá tendo um movimento, assim, a gente percebe muito voltado para o natural. Tanto que hoje tá muita tendência, né? A gente fala do móvel curvo, orgânico. Eu entendo que é muito por isso, sem a gente saber que mas é por isso, né? Porque vai remeter às formas orgânicas e isso, instintivamente, deixa a gente mais, assim, com uma sensação melhor, a gente se sente melhor. E aí a gente já entra em toda uma discussão da psicoarquitetura e da neuroarquitetura. Daí você tinha comentado sobre a questão da planta, né? Aham. Então, por exemplo, tem estudos que falam que, por exemplo, a gente, antes da pandemia, a gente já vivia muito, né? Cerca de 90% do nosso tempo em um ambiente construído. Depois da pandemia, durante a pandemia, isso aumentou muito mais. Muita gente começou e se mantém fazendo home office, né? E percebeu que, assim, teve muito impacto negativo, né? Depressão, toda essa parte da, tipo, vitamina D, a nossa imunidade diminuindo, tudo, assim, teve um impacto ruim. Mas quais foram os impactos, vamos dizer assim, positivos, né? Se é que a gente pode dizer positivo, mas teve, observou, assim, que as pessoas começou a aprender jardinagem, comprar mais planta, fazer caminhada ao ar livre. Porque o que a pessoa fez instintivamente, quando ela tinha que ficar em casa? Buscar um refúgio e se conectar de novo com a natureza. Então, é muito engraçado mesmo, porque talvez, se isso fosse antes da pandemia, ela não ia pensar em comprar legal, né? uma plantinha. E hoje, realmente, as pessoas estão muito mais adeptas a comprar planta, ter planta natural em casa. Porque antes, quando eu lembro assim, ó, há uns 4 anos atrás, estava muito a tendência da parede verde, de plástico. Uhum. Gente, hoje, assim, já não é todo mundo que coloca mais. Então, porque a gente tá vendo muito isso do natural, sabe? Uhum. Então é muito legal. Adorei. Tão novinha.
E quando a gente pensa nessas áreas, né, igual você falou que lá atrás, lá no TCC, você já estava pensando em questões que hoje já são mais acessíveis e mais difundidas. E essa questão da psicoarquitetura, da neuroarquitetura, Rê, que o que que é discutido hoje, o que que eles trazem de benefícios, né, que agregam para o trabalho do dia a dia com a arquitetura? Bom, tem muita coisa que impacta, eu vejo assim no resultado final dos projetos, né? Aham. Então, primeiro assim, o caminho que a gente faz com o cliente. Então, a gente entendendo ali a psicoarquitetura, ela vai falar muito sobre o comportamento das pessoas. Então, a neuroarquitetura, existe uma diferença entre elas, mas elas caminham juntas. Então, a neuroarquitetura, ela vai estudar ali mais biologicamente, fisiologicamente, as reações que o nosso organismo tem a determinadas situações. E a psico, ela vai interpretar esses comportamentos. Vamos supor, a gente estava uma hora falando sobre cor. Então, Uhum. às vezes, a cor, vamos supor, vermelha, para mim, tem uma simbologia que para outra pessoa aqui é um pouco diferente. Porque a nossa Uhum. história vai interferir nas nossas interpretações, né? Sim. Então, sabendo disso, tem muitas técnicas, principalmente a que a gente aprendeu da psicologia mesmo, sobre a escuta ativa, sobre algumas reações das pessoas. Isso ajuda muito a gente fazer um trabalho mais assertivo. Então, na hora de coletar, a gente chama de briefing, né? Então, na hora que a gente vai coletar as informações, que é sentar com o cliente, entender o que ele precisa, entender o que ele quer, isso já tem algumas ferramentas. Tá muito além do que ele fala, você faz toda É, uma leitura. exatamente, né, a gente dá esse exemplo, assim, às vezes o cliente fala que ele é clássico, e na verdade não é bem assim. Então, primeiro nesse momento aí da gente se conectar com o cliente, isso faz diferença, esse conhecimento. Sim. E na prática, olha, são diversas coisas. Então, por exemplo, a gente procura muito sim aplicar, a gente gosta muito de colocar as plantas naturais, isso traz uma conexão, isso traz um bem-estar. Iluminação, a iluminação a gente fala assim que é algo que influencia muito, né, a gente tá, assim, a luz branca, muita gente é habituado à luz branca, aquela luz branca, branca quase azul, né. Então, essa luz não é benéfica pra gente, tá? A gente tá numa luz tão branca assim, e o nosso organismo se mantém ativo o tempo todo. Então, vamos supor, em casa, principalmente, é muito legal a gente trabalhar as questões de iluminação, porque no momento que você chega em casa, é o momento de você se desconectar, é o momento de você começar a se desligar, a relaxar. Então, a gente teve casos de clientes assim que às vezes, principalmente quem trabalha na área da saúde, é muito acostumado ao hospital clínico, a luz super branca, Hum. e quer essa luz em casa. A gente fala: "Não, pelo amor de Deus". É o contrário, porque senão você vive estressada. Você tá estressada, você sai do trabalho, você chega em casa, parece que você tá no trabalho ainda, né. Hum. Então, a neuroarquitetura e a psicoarquitetura trouxe pra gente muita clareza e muita coisa a gente já fazia intuitivamente sem saber que era isso, Entendi. né. Então a gente pode trabalhar a questão de iluminação, a iluminação natural, que são aproveitar a luz do dia. Vou dar um exemplo, lá no nosso escritório mesmo, com a gente isso. Antes era uma sala fechada, então assim, chega, tem todo o vidro, a fachada, entra uma recepção, e aí tinha parede, e a gente ficava dentro de uma sala fechada, o dia inteiro. Então você não tem noção de que horas, se você a não ser que você olhe no relógio, você não sabe, você não vê o dia passando, Entendi. né. E te dá uma sensação muito ruim de estou trancada aqui, né. E aí a gente chegou um dia que a gente falou assim: "Ai, vamos tirar essa parede, a gente coloca um vidro", que a gente precisava dessa separação, mas a gente fez uma bancada e colocou um vidro. Então a gente entra a luz natural, a gente economiza, porque você não precisa deixar várias luzes acesa. A gente vê o dia passar, se tá chovendo, se tá gente chegando, gente passando na rua. Gente, é muito gostoso, assim, é muito mais fácil ficar ali trabalhando Uma atitude que com essa vista para o exterior, né. Tem um estudo italiano que, fala assim, pesquisou pessoas com mais sintomas de depressão e relacionou com o ambiente delas, a moradia. E constatou-se assim, ó, a maioria as casas eram bem pequenas, com menos de 60 metros uhum. quadrados, ou seja, um ambiente muito espremido.
Elas não tinham nenhuma conexão, né, com o meio exterior, não tinha uma sacada, um terraço, não tinha nenhuma vista para a natureza. Então, sei lá, não tinha vista que dava para ver um céu aberto, uma árvore. Não tinha a questão da iluminação e ventilação natural, que é legislação isso, né? Por isso que quando você vai fazer o projeto, a prefeitura lá exige que tantos por cento seja de abertura. Gente, é por isso. É saúde, né? Entendi. Então, não tinha a iluminação e ventilação assim, correta, né, necessária. Então, assim, as pessoas se sentiam enclausuradas, né? Então, o que esse estudo mostra? Ai, só porque a casa era pequena? Não, não é sobre isso. É sobre o quanto impacta o ambiente que você tá, né? Então, o ambiente que você vive, que você trabalha, tudo vai te impactar. Tem coisas que é a longo prazo, né? Mas tem coisas que, assim, é momentânea. Ali você teve aquela reação, aquela sensação na hora, você sai dali e você não tá tendo mais aquele contato. Mas e a longo prazo? Entendi. Então, acho que é meio que por esse caminho, assim. E uma coisa assim que eu fico bem curiosa aquele ditado é válido também para o arquiteto? Em casa de ferreiro, Não! como que é na sua casa? Você conseguiu aplicar alguns conceitos Sim. nas nossas conversas, né? Mas eu vou deixar você contar um pouquinho pro pessoal. Então, gente, assim, não, no caso, a gente alugou, né? Então, isso é até uma coisa legal, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu aluguei um apartamento alugado, não dá pra fazer nada. A gente dá, né? Eu acho que tem pequenas escolhas, pequenas alterações que você faz, que faz muita diferença, né? O meu marido também é arquiteto, então tinha algumas coisas que a gente se incomodava, principalmente a iluminação, né? O jeito que era as luminárias lá, e a luz tudo branca. Ai, a gente, assim, super se incomodava. Então, foram coisas que a gente foi mudando. A gente não mudou tudo de uma vez, a gente mudou aos poucos. Então, a gente colocou luminárias indiretas. Então, o que que é isso? Ah, tem algum móvel suspenso que dá pra gente colocar uma fita LED com a luz mais amareladinha ali. Então, beleza, isso dá pra fazer. Tem luminárias de piso. Então, tem coisas soltas que você pode colocar que vai fazer muita diferença e que não vai te custar absurdo, sabe? Que você Uhum. pode depois reaproveitar isso em outro momento. Então, teve várias coisas, principalmente na iluminação, que a gente mexeu. Né? Então, a gente chega em casa, até tem uma luminária central e as lâmpadas são todas branquinhas. É uma coisa que a gente resolveu não mudar por enquanto. Mas aí a gente nem acende ela, a gente vai acendendo a luz embaixo do móvel, a luminária que tem do lado. Aí a gente colocou um perfil de LED embaixo do armário da cozinha, que ilumina ali a bancada de trabalho, e é uma cor mais morna também. Então a Que gente vai acendendo legal. essas luzes. E as plantas. Então, assim, são coisas, gente, super fáceis de vocês mexerem, comprar e tranquilo, assim, financeiramente também que faz toda a diferença. Então, tem um monte de planta na minha casa e eu amo, E né? eu conheço a Rê, né? Conheço a mãe da Rê, de vez em quando tem algumas plantas lá. Fala, não, essa daqui é da Rê. Ela deixou, né? Pra passar um tempo aqui, mas depois já vai levar. Ah, é verdade. Tem alguns que precisam de uma recuperação, eu levo lá, que a minha mãe tem a mão boa. Ai, Rê, nós estamos caminhando para o fim. E eu não queria deixar, né, de fazer uma pergunta que eu considero extremamente relevante, que é se você acredita que você vive o propósito de Deus na sua profissão. Olha, toda vez que eu passei por algum momento meio difícil, que eu falei Aham. assim, ai, quero desistir, eu lembrava justamente da época do meu TCC, que foi uma época bem difícil na minha vida, assim, bem difícil mesmo. Então, e foi uma coisa assim que eu fiz com muito esforço, muito carinho, muita dedicação. E toda vez que alguma coisa ficava chateada ou deu errado, eu lembrava e eu sentia muito Deus assim, ó, me levando pra lá de novo. Mas você lembra tudo que você passou? E eu, quando o TCC eu sei que não é sobre isso, tá? Não tô, né? A moça que apresentou aquele TCC, ela tirou 10. Eu falei assim, gente, como que uma pessoa tira 10 no TCC? É muito difícil. E eu falei assim, nossa, meu sonho. Falei pra uma amiga, ai, meu sonho tirar 10, mas, tipo, pra mim era impossível, assim, que enfim, não depende, é uma banca, depende de várias pessoas. E eu fechei o TCC com 10.
Então, aquilo pra mim, gente, não é sobre o tirar 10, é sobre hoje, essa história, isso que aconteceu comigo lá no começo. Eu lembro, assim, que nada é em vão, que vale a pena a gente ter fé, acreditar. Então, toda vez que acontece uma situação, eu lembro de como foi, de como eu comecei. E eu também oro, falo assim: Deus, sério, eu passei por tudo aquilo, né? Pra quê? Então, eu acho que sim. Eu acho que assim, eu amo o que eu faço. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E eu fico muito feliz, assim, olha, o arquiteto, você quer dar, assim, o arquiteto para ele ganhar o dia é um cliente fala assim, gente, eu amei. Então, assim, é muito legal, a gente fica muito feliz quando o cliente fala assim, nossa, eu amei, nem imaginava que ia ficar tão lindo assim. Ai, a gente passa tanto tempo aqui. Pra gente, assim, é a maior realização, né? Porque a gente faz com tanto. A gente sonha junto com o cliente, sabe? Uhum. Então, a gente vive junto essa emoção. E pra gente é muito satisfatório, a gente fica muito feliz, assim mesmo, sabe? Ai, que bacana. O Rei, tem alguma coisa que a gente não perguntou? Alguma dica, algum conselho, alguma sugestão que você gostaria de deixar, de falar sobre a importância da arquitetura no nosso dia a dia? Ai, bom, acho que resumindo tudo, né, assim, de fato, a arquitetura ela não é algo supérfluo, né, é uma coisa exatamente o contrário, ela é fundamental. Quando vocês forem contratar um profissional, buscar, eu acho muito interessante a gente se conectar com a pessoa, conversar, entender, né, o que vocês precisam e se conectar com essa pessoa. Eu acho que é isso, assim, é uma profissão muito bonita, né, eu acho que tem muito valor nisso, a gente tem muito o que explorar, sabe. Tem muita coisa legal, muita coisa benéfica que a gente consegue fazer através do nosso trabalho. Uau! Eu estou muito feliz, espero que vocês também tenham gostado. Foi um tempo muito precioso que Deus preparou para nós e que você siga, viu, Rê, fazendo muitos projetos Amém. significativos, que as pessoas possam desfrutar, né, desse relacionamento em família, no trabalho, e que elas sejam muito abençoadas por todo o talento, por todo o dom que Deus te deu, que você siga nessa percepção em criar coisas lindas e acessíveis, aconchegantes e cheias de memórias. Um beijo também para a sócia, né, que está fazendo parte dessa Verdade. caminhada, para o marido, para o Ítalo, todo mundo. Obrigada, Rê, foi extremamente significativo e que você siga fazendo aquilo que você faz de melhor, vivendo muitas histórias lindas com a arquitetura. Amém. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz, agradeço. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Gente, se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa, segue a gente lá. E muito obrigada, Melissa, pela oportunidade de dar voz a uma profissão, assim, que é tão importante, né? E eu fico muito feliz por ter tido esse momento aqui, foi muito gostoso. Ai, nós também amamos muito, agradeço toda a equipe do Conexão e nós seguimos aqui preparando conteúdos que sejam significativos para nós, para esse universo, não só, né, das mulheres, e que a gente continue se conectando nesse tempo. Se você ainda não assistiu os outros episódios, assista, compartilhe e esteja conosco daqui a 15 dias. Um beijo, fiquem com Deus.